cozinha fazendo um café e entre os pensamentos, né, que sobrevêm, eu estava lembrando de uma história que diz sobre uma tribo da África do Sul, que é uma filosofia deles, que é um costume deles, que é a maneira deles verem a vida, é a fé que eles carregam no coração, de que para eles todo ser humano nasce bom. E por eles pensarem assim, eles buscam sempre educar as crianças, adolescentes, filhos, até se tornarem adultos, dando ênfase naquilo que forma um bom caráter, que faz a pessoa tanto valorizar o próximo como valorizar a si mesmo. E esse costume deles faz com que eles formem bons cidadãos, pessoas de bom caráter. E quando a pessoa cresce, né, independente da idade, mas quando já tem uma maturidade, e se porventura essa pessoa vier a cometer um erro, algum delito, algum vacilo, algum desvio, né, de pisar fora do caminho da retidão, eles pegam essa pessoa e deixam essa pessoa no centro da aldeia, e durante 2 dias eles ficam rodeando essa pessoa e falando para ela coisas boas que ela já praticou, falando, exaltando, ressaltando, evidenciando as virtudes que essa pessoa tem, porque eles entendem que essa pessoa ela é boa, e se essa pessoa se deixar levar, ela vai acabar valorizando muito o erro que ela cometeu, e assim valorizando esse erro, ela pode até ir pelo caminho mal, porque vai se achar que não tem, vai olhar para si mesmo, né? Vai se achar indigna de fazer coisas boas, de praticar coisas boas, vai achar que não presta, e aí também entra numa baixa autoestima, talvez entre para o caminho da depreciação própria e aí por uma depressão. Então, preocupado com isso e tendo em sua cabeça a consciência de que todo mundo nasce bom, eles ficam 2 dias falando para essa pessoa sobre as virtudes dela, sobre os atos bons que essa pessoa já praticou. E a palavra que eles usam é savabona, que significa, olha, você tem valor, nós nos preocupamos contigo, tu tens virtude, tu és importante para cada um de nós. E durante 2 dias eles ficam gritando savabona, savabona para essa pessoa. E por sua vez essa pessoa responde Shikoba. Shikoba quer dizer, então eu existo para você, então eu sou importante para você. Sabe, isso me fez lembrar da passagem de Jesus Cristo em Mateus 19:4, quando Jesus Cristo disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E eu creio nessa passagem, eu creio nessa filosofia dessa tribo lá da África do Sul. Sabe por quê? Quando nós olhamos para as crianças, elas têm uma facilidade tremenda de perdoar. Nós que somos pais, às vezes brigamos com as crianças, elas choram, mas no mesmo ato que a gente brigou, se a gente abrir os braços, elas vêm correndo para nós e nos abraçam. Elas não fazem acepção de pessoas. Você pode colocar crianças no meio de qualquer criança, ou mesmo de adultos, de costumes diferentes, de cor da pele diferente, de situação econômica diferente. Elas não farão acepções, elas vão brincar com todas de igual modo. À medida que elas vão crescendo, e elas veem isso principalmente nos adultos, elas vão aprendendo a serem vingativas, a fazerem acepção de pessoas, a serem egoístas, a serem muitas das vezes usurpadoras, porque elas nascem bom. Por isso que Jesus falou também que quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança, tem que ter essa pureza, essa facilidade de perdoar, tem que se afastar das malícias, daquilo que é mal, dos maus desejos para com o próximo e para consigo mesmo. Por isso que ele também disse, né, que devemos amar o próximo como a si mesmo. Mas na época que a gente tem vivido de tanto egoísmo, de tanto individualismo, de um conceito tão desenfreado de ter e para ter, que faz com que pessoas pisem
em outras pessoas, que pessoas machuquem outras pessoas, onde coisas estão valendo mais do que a própria pessoa, onde a gente, mesmo quando a pessoa não tem nenhum defeito conhecido, ou mesmo que seja um defeito que realmente venha manchar toda a vida daquela pessoa, o caráter dela, porque todos nós cometemos deslizes, nós às vezes criamos maneiras de macular essa pessoa, de machucar essa pessoa, de falar mal dela, de depreciar, né? A gente faz questão de fazer com que a outra pessoa seja diminuída para que nós venhamos crescer. Às vezes nem vamos crescer, mas temos prazer em desfazer do outro. Então, nesse tempo, eu acho que é propício tanto a gente lembrar da passagem de Jesus Cristo, que diz que devemos ser como crianças se queremos herdar o reino dos céus, como também devemos aprender com esses ensinamentos dessa tribo, sabe? Valorizar a virtude do outro, fazer o outro entender que ele é bom, fazer o outro entender que todos erramos, mas que há virtudes em nós, há coisas tremendas em nós que devem ser valorizadas, e não permitir que os nossos erros, que aquilo que cometemos de mal, venha apagar tudo de bom que nós temos. Devemos olhar para as pessoas que muitas das vezes estão ao nosso redor, deprimidas, depressivas, cabisbaixas, achando que a vida dela não tem mais valor, que ela não tem significado para essa vida, e falarmos para elas que elas são importantes para nós, que elas têm virtudes, que há coisas lindas dentro dela. Temos que investir tempo. Essa tribo ela fica 2 dias falando para a pessoa sobre as virtudes dela, sobre a importância dela para a tribo e para cada uma das pessoas, e depois essa pessoa responde, né, que ela entende então que ela tem valor para essa que ela está falando, para esses na verdade que estão falando para ela. Pense nisso, pense no que essa filosofia, essa fé dessa tribo nos traz. Pense no que a palavra de Deus nos diz. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Essa é mais uma porção de vida para você.